Pronto, tá gravando. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Giovana, eu sou R1 do CGP. Eu vou apresentar o caso clínico de hoje. Quem foi minha preceptora foi a Mariana Guerra. Vamos lá. Introdução ao caso. Pré-escolar, de 3 anos, sexo masculino, caminhada de cidade no interior de Minas Gerais, com quadro de anasarca e hipoalbuminemia. Vocês podem entrar no slide e digitar ou apontar a câmera para esse QR Code que dá para vocês interagirem. Estão conseguindo ver? Tá. Então, coloca para mim quais diagnósticos que vocês pensariam em uma criança de 3 anos com quadro de anasarca e hipoalbuminemia. Síndrome nefrótica, né? Acho que a maioria, insuficiência cardíaca, hepatopatia, cirrose hepática, desnutrição, síndrome nefrótica, desnutrição aí ganhando, né? Bom, então, pensando nos diagnósticos diferenciais, né? Como o paciente já chegou para a gente com o exame laboratorial confirmando que ele tinha uma hipoalbuminemia, eu coloquei os possíveis diagnósticos de acordo com esses dois sintomas associados, né? O edema e a hipoalbuminemia. Então, renal seria a síndrome nefrótica, hepático, a insuficiência hepática, com miscelânea, a desnutrição proteica e a enteropatia perdedora de proteína. Descrição do caso. Pré-escolar, 3 anos, sexo masculino, 17 quilos. A queixa principal era o inchaço no corpo. E a história da moléstia atual. Tinha uma história de vômitos há 3 semanas, vários episódios ao dia, associado à hiporexia. Após uma semana, ele apresentou um episódio de febre e iniciou lesões vesiculares pruriginosas em membros inferiores e superiores e tronco, que evoluíram para crostas em alguns dias. Em 3 dias, evoluiu com um edema generalizado. De história pregressa, eliminou comorbidades, alergia, internações ou cirurgias prévias. Nasceu termo, gestação e parto sem intercorrências. Teste de triagem neonatais normais. Tinha um crescimento e desenvolvimento normais. História vacinal, as vacinas atualizadas, de acordo com o PNI. História familiar, pais saudáveis, irmã de humano saudável. História social, morava com os pais e a irmã, tinha a casa com água e esgoto encanados, um cachorro saudável e não tinha história de viagens recentes. História alimentar, no café da manhã e nos lanches ele comia pão de sal, manteiga, bolacha, suco de pó e frutas. No almoço, arroz, feijão, carne, não comia muitas verduras e legumes e tinha uma ingesta de doces em grande quantidade. Do exame físico, estava em bom estado geral, corado, hidratado, eritérico, cianótico e febril. O que destacava era esse edema generalizado, aparelho neurológico, respiratório, cardiovascular, sem alteração. No abdominal, plano, livre, indolor, tinha um fígado a 3,5 centímetros do reduto costal direito, baço não palpável, sem massas, fluidos hidroéreos positivos, circunferência abdominal de 57 centímetros, e na pele tinha essas lesões crostosas em membros inferiores e superiores. De exames laboratoriais que já veio com ele da cidade de origem, a gente podia destacar a hipoalbuminemia de 1,9, proteína total de 3, um EAS sugestivo de contaminação, um PCR menor que 6, um hemograma normal, ureia creatinina também normal, sódio de potássio também sem nenhuma alteração.
Pensando nesse diagnóstico, que exame vocês solicitariam para esse paciente? Espera aí, gente, que eu só vou voltar aqui na tela. Fechei, né? Só um minuto. Proteína de 24 horas, função hepática, tração de abdômen, função renal, complemento, eco, B12. Mais alguém? ASLO. Mais algum? EAS, função renal. Certo. Vamos continuar, então. Então, nós repetimos os exames dele, né? Eu vou, de acordo com o que a gente vai avançando, eu vou mostrando os exames que a gente fez. Então, alguns que vocês citaram, que também a gente pediu, não vai estar aqui agora. Mas a gente repetiu todos os exames dele, fizemos a função hepática, que realmente veio, né, uma proteína total de 2,5, uma albumina de 1,4, enzimas hepáticas, coagulograma, bilirrubina sem alterações, os íons também sem alterações, um EAS normal, um hemograma normal, e um PCR também menor que 5. Então, na síntese do caso, quem que é o paciente? Idade e sexo. Sexo masculino, 3 anos, procedente do interior de Minas Gerais, não tinha nenhuma história relevante pregressa, sumário dos sintomas primários. Tinha história de vômito, um episódio único de febre, uma história de vesículas em membros inferiores e superiores e um edema generalizado. Resumo dos achados e objetivos: anasarca, hipoalbuminemia e um fígado a 3,5 centímetros do rebordo costal direito. Então, a lista de problemas dele: sintomas: o vômito, o episódio de febre, as vesículas em membros superiores e inferiores. No exame físico, essas crostas, que ele já apresentava em crostas, né, quando ele chegou, um edema generalizado, fígado a 3,5 centímetros do rebordo costal direito, de exame alterado, a hipoalbuminemia, não tinha nenhuma história pessoal, familiar ou social epidemiológica relevante. Diante deste quadro, o que é que vocês pensariam para ele? GNDA, síndrome nefrótica, enteropatia. Mas alguém tem alguma outra hipótese? Enteropatias perdedoras de proteína. E a síndrome nefrótica. Vamos continuar, então. Então, daqueles diagnósticos iniciais que eu coloquei, o que a gente conseguiu excluir foi insuficiência hepática, ele não tinha nenhum estigma de insuficiência hepática, fora a hipoalbuminemia, ele não tinha nenhum outro exame alterado.
de função hepática. Então, a gente ficou com esses 3 diagnósticos diferenciais, né? A síndrome nefrótica, desnutrição e a enteropatia perdedora de proteína. Um dos scripts das doenças, né? Síndrome nefrótica, ela afeta 2 por 100 mil crianças por ano. Geralmente envolve crianças menores de 6 anos, uma predisposição para o sexo masculino, com uma proporção de 2 para 1. E a principal causa na criança é a doença de lesão mínima. Tem o início gradual, né, de um edema, responde ao uso de corticoide em 4 semanas, geralmente, e como complicação podemos citar a infecção e o tromboembolismo. De sinais e sintomas já achados ao exame, a proteinúria nefrótica, né, que é definida como maior que 50 miligramas quilo dia, hipoalbuminemia, menor que 3 gramas por decilitro, edema, hiperlipidemia e um complemento sérico normal. Eu assinalei em verde todos os critérios que o nosso paciente encaixava. O complemento sérico dele não foi realizado. Então, dos exames dele, ele tinha uma proteinúria de 24 horas de 0,02, a relação de 0,08 e um lipidograma normal. Então, a gente, com esse exame, a gente excluiu a síndrome nefrótica dele. Evolução do caso. Ele evoluiu com um derrame pleural moderado, mastite leve. Foi optado por realizar a toracocentese diagnóstica. Diante da suspeita de TB, ele foi encaminhado para o leito de isolamento. E a partir daqui, a gente perdeu o contato direto com o paciente. Eu fiz uma retrospectiva do prontuário dele. Foi feito um estudo, né, do líquido pleural, PPD, aspirado gástrico em 3 amostras e um teste molecular para TB. Tudo normal, nenhuma alteração sugestiva de TB para ele. Nosso próximo script seria da desnutrição, né? Ela afeta 4,8% de todas as crianças menores de 5 anos de idade em todo o mundo, geralmente menores de 5 anos, né? Regiões subdesenvolvidas e de baixo nível socioeconômico. Início e progressão são insidiosos. A presença do edema ela caracteriza uma desnutrição grave e tem um risco para infecção secundária também. Sinais e sintomas, a gente pode observar apatia, atrofia muscular, a hipoalbuminemia, edema periférico generalizado, alterações de pele e cabelo, pele seca, fina, cabelo quebradiço, avermelhado, e uma hepatomegalia mais sugestiva de infiltração gordurosa mesmo. E em verde está assinalado todos os que o paciente apresentava, né? A enteropatia perdedora de proteína, nossa terceira hipótese diagnóstica, tem uma incidência, né, uma prevalência mal compreendida, de fatores de risco, né, doença inflamatória intestinal, malignidade gastrointestinal, uso de antibiótico, infecção pelo CMV, pela H. pylori, lúpus eritematoso sistêmico. O início ele é insidioso, de edema também, que pode progredir com a nasarca. O prognóstico ele é desconhecido, depende da doença subjacente. De sinais e sintomas, né? Edema, o paciente pode evoluir com derrames cavitários, né? Pleural, ascite, sintomas gastrointestinais, como náuseas, vômitos, a hipoproteinemia sem proteinúria, e de exame que a gente pode pedir para poder confirmar seria a depuração fecal aumentada de alfa-1 antitrípsico. O nosso paciente... Tem alguém com áudio ligado? Vocês estão ouvindo? Bom, pensando nessa hipótese, foram pedidas sorologias para ele. Ele tinha uma sorologia para CMV, IgM e IgG reagente. Demais sorologias de TOX, OBV, HIV, VDR não reagentes. Pensando no diagnóstico diferencial com doença celíaca. Oi. Vocês estão ouvindo? Boa tarde, tá bom? Deus... Thaís? Estamos ouvindo. Tá tudo bem. Então, pensando na doença celíaca, né, a gente pediu também anticorpos anti-endomídeos e antitransglutaminase tecidual IgA, que vieram negativos. Para a extensão de propedêutica, ele foi submetido a uma TC de tórax e abdômen. Nessa TC, ele tinha ausência de linfonodomegalia mediastinal,
tinha um derrame pleural e uma linfadeniite mesentérica, e o que mais chamou a atenção foi um aumento de pregas gástricas em fundo gástrico. Por isso, ele realizou uma endoscopia, que visualizou edema, esôfago e duodeno normais, e uma hipertrofia de pregas gástricas, que foi realizado no exame, uma biópsia. Essa era a tomografia dele, né? Na setinha vermelha a gente pode ver essa hipertrofia de pregas gástricas e o exame da endoscopia dele, nessa outra foto ao lado. A gente vê uma hipertrofia de mucosa mesmo, né? Então, os diagnósticos diferenciais, né, da síndrome nefrótica, que a gente pôde excluir, ele não tinha uma proteinúria nefrótica. Da desnutrição, ele não tinha um fator de risco, como baixo nível socioeconômico, ele apresentava um crescimento e desenvolvimento normal, não tinha alterações sugestivas, como atrofia muscular, alteração de pele, de cabelo, e a gente ficou aí com a enteropatia perdedora de proteína, né, que um dos fatores de risco seria a infecção por CMV. Ele tinha a sorologia positiva, né, ele tinha um edema também, tinha a história de vômitos, ele evoluiu com derrames cavitários. No exame complementar, ele tinha hipoproteinemia, além dessas dobras gigantes em fundo e corpo gástricos. Então, no final, a gente fechou na enteropatia perdedora de proteína e excluímos síndrome nefrótica e desnutrição. Das causas de gastroenteropatia complexa, existem várias causas, né, de gastroenteropatia perdedora de proteína, de acordo com o processo envolvido, como, por exemplo, a exudação inflamatória, devido à erosão ou ulceração da mucosa, como uma doença inflamatória intestinal, nas malignidades gastrointestinal, na colite pseudomembranosa por Clostridium difficile, pós-quimioterapia, polipose, perda intestinal de fundo linfático devido à obstrução linfática, como acontece na linfangectase intestinal, na insuficiência cardíaca, na cirrose, na obstrução do fluxo venoso hepático, trombose venosa mesentérica, tuberculose mesentérica, doença de Crohn, doença de Whipple, e o aumento da permeabilidade devido à doença da mucosa sem erosão ou ulceração. Seria na doença celíaca e também na gastrite hipertrófica gigante, que seria a doença de Mendeleev, com possível relação com infecção por H. pylori e CMV também. Além de outras causas, como infecções, amiloidose, doenças reumáticas. Então, a gente fechou para ele na doença de Mendeleev, né, que é uma gastropatia hipertrófica com perda de proteína, e ela se caracteriza por dobras gigantes na mucosa do fundo e corpo gástrico, uma capacidade secretória de ácidos diminuída e uma perda de proteína com uma hipoalbuminemia. A patogênese dela não é bem compreendida. Acredita-se que haja um aumento na sinalização do fator de crescimento epidérmico, o EGFR, que vai resultar na proliferação de células epiteliais mucosas. Acredita-se que a infecção gástrica por CMV seja uma causa importante da doença de Mendeleev em crianças, relacionada em 1/3 das crianças com diagnóstico de doença de Mendeleev, eles têm a infecção por CMV, mas essa relação ela não está muito bem postulada por causa da alta prevalência da infecção pelo CMV na criança, né? Geralmente se resolve espontaneamente em 2 a 4 semanas. A clínica seria de dor epigástrica, fraqueza, anorexia, perda de peso, edema, vômito, hipoalbuminemia, aumento de perda de proteína interna. O diagnóstico ele é realizado pela biópsia, que evidencia uma hiperplasia alveolar extrema com atrofia glandular e um paciente com um aumento marcante das pregas gástricas vistas na endoscopia. É interessante também fazer o teste para infecção por CMV e H. pylori, devido à associação entre os dois, né? O tratamento é de suporte, uma dieta rica em proteína, o tratamento do CMV, do H. pylori, se presente, infecção, o teste com inibidor de bomba de prótons e gastrectomia em casos refratários. Geralmente, nas crianças, a doença ela é autolimitada, sem recorrência ou sequela, e ela pode resolver espontaneamente ou após tratamento da infecção pelo CMV. Do desfecho do caso, né, o paciente, durante a internação, ele necessitou de 2 ciclos com albumina e furosemida,
Foi instituída dieta hiperproteica para ele, Nutridrink, 2 colheres de sopa, 3 exaltina, ele recebeu alta com essa dieta hiperproteica. A alta dele foi em 22 no quarto, com uma dosagem de albumina de 2 gramas por decilitro. Devido à estabilidade e melhora clínica, foi optado por não iniciar tratamento para CMV, também não foi iniciado inibidor de bomba de próton para ele. Ele foi encaminhado para acompanhamento ambulatório de gastro e infecto. No retorno com a gastro, ele estava sem queixas, ele não tinha tido recorrência do edema. A albumina dele de 7/5 subiu para 3,1 e de 21/7 para 4,3. Até então, a biópsia gástrica dele ainda não tinha resultado. De mensagem final, queria deixar essa mensagem de Kant, né? O sábio pode mudar de opinião, o ignorante nunca. Para deixar clara a importância da gente pensar em outros diagnósticos diferenciais, para a gente evitar viés cognitivo, né? Muitas vezes que o paciente chega com uma hipótese, ele já, na verdade, chegou para a gente com uma suspeita da síndrome nefrótica, que é tão comum, né, que a gente vê tanto, e quando saiu o exame dele, ele não tinha uma proteinúria nefrótica que justificasse, a gente bateu com a cara na parede, e a gente teve que estudar, enfim. E esse diagnóstico até então eu desconhecia, e foi um caso bem interessante assim para mim, eu achei. Queria agradecer a Flavinha, nossa R2 querida, que acompanhou ele quando ele foi para o segundo andar, e conseguiu desvendar o diagnóstico dele também, né? Ela que questionou a tomografia dele e conseguiu chegar nessa hipótese do NTI. E ela me forneceu as imagens dele também. Obrigada, Flavinha. E a Ana Clara, minha R2 querida, que estava junto comigo e com a Mari rodando na enfermaria na época que a gente pegou esse caso. Boa. E aí, gente, alguma dúvida, algum comentário? Caso interesse respondeu que ainda Thaís, eu não sei se eu estou só aqui, mas eu não estou conseguindo te ouvir direito. não. Thaís? Acho que ela não conseguiu entrar. Estou aqui. Não sei se a Mari conseguiu entrar, né? Alguém tem alguma dúvida, gente? Giovana, tudo bom? Você me pediu participação, eu vou dar um pitacozinho aqui, tá? Parabéns, a apresentação foi excelente, tá? Só comentando, na verdade, né? A apresentação foi ótima, né? Esse caso, ele deu muito trabalho pra gente, né? Realmente, doença de Ménetrier é uma doença que é muito rara, tá? Para vocês terem uma ideia, esse é o nosso segundo caso do ambulatório. A gente só teve uma menina, que inclusive depois foi para Santa Casa, como paciente da Denise. Esse é o segundo caso que a gente tem. Então, assim, né, a gente já tem um bom tempo aí na gastro e só tem esses 2 pacientes. Então, realmente é uma doença rara, de bom prognóstico na infância, né? No adulto tem uns casos mais complexos, tem as causas mais complexas, mas na infância, normalmente, o quadro é viral, né? O CMV é um dos principais, realmente, participantes aí. Esse menino teve uma sorologia positiva. Eu não estou me lembrando direitinho, mas eu acho que a gente chegou depois a ver a biópsia dele confirmou, tá? Tenho quase certeza. Não o CMV, a gente não viu inclusão, mas a doença de Ménetrier foi confirmada. E realmente, assim, teve esse questionamento, inclusive, do tratamento do CMV ou não. Mas quando esse menino foi para endoscopia, na verdade, né, quando a gente teve esse diagnóstico, pelo tempo e tudo, ele já estava melhorando, né?
ele começou a ter uma resposta independente da gente, né? Independente da gente conseguir fazer o diagnóstico dele, ele já foi melhorando. Então, quando ele chegou para o diagnóstico, ele já tinha uma resposta, já tinha uma melhora e não justificava a gente fazer nenhum tratamento, só se ele realmente tivesse em piora, né? Ele voltou realmente no ambulatório ótimo, né? Melhorou, resolveu, tá? A albumina dele subiu, né? E tudo é um menino que realmente, né? Entra nesse diagnóstico diferencial aí, a gente tem que pensar nas causas mais comuns, sim, né? E a síndrome nefrótica ganha disparado, né? Mas a gente percebe muitas vezes aquela coisa assim de ficar batendo na mesma tecla, né? Então, afastou, né? Vamos pensar em outras causas, inclusive nas coisas mais raras, né? Eu não lembro se foi você ou se foi a Thaís, mas eu lembro que teve um dos residentes que realmente, ou até um acadêmico, não lembro, que antes da gente ter até pensado, já pensou em Menetrier, foi estudar e chegou com essa suspeita. E aí a gente falou, gente, não é que pode ser? E aí a tomografia veio com a ideia, a gente já estava com essa suspeita, mas realmente isso não foi nem a gente que pensou inicialmente, pela raridade, né? E eu acho que é um caso interessante de trazer até para isso, né? Porque a gente cumprimenta aquilo que a gente conhece, né? Então, vendo um caso desse, num próximo momento alguém vai pensar também, né? Mas parabéns, foi excelente. Exatamente. Eu lembro que muita gente penou muito no caso dele na época. E eu cheguei em casa, no plantão, eu fui estudar as causas de hipovolemia e cheguei a ver a questão da síndrome de Menetrier. Mas eu falei, não, o paciente não vai ter essa síndrome rara, sim, não vai. Juro que eu pensei. Aí cheguei a comentar com a Mari e com a Ana Clara, gente, na época. E no final, foi por isso que eu achei tão interessante também a apresentação. Acaba que esses meninos, acaba que a gente consegue fazer o diagnóstico, às vezes até sem pensar, né? Ele até já teve isso mesmo, alguém tinha levantado essa lebre. Mas por quê? Realmente, ele caminhava por uma enteropatia perdedora de proteína, né? A gente não chegou a fazer, a gente chegou a falar em fazer alfa-1-antitripsina nas fezes, mas na época, eu acho que o hospital não estava fazendo, a gente já... Temos momentos, tem época que faz, tem época que não faz, e ele acabou não fazendo, eu acho que ele fez a TC antes de colher uma alfa-1, e aí a gente acabou vendo já pela TC que poderia realmente ser um Menetrier, mas falando numa enteropatia perdedora de proteína, essa criança iria para a endoscopia, né? A gente vai para a biópsia, né? A gente tem que biopsiar esses meninos. Normalmente a gente pensaria para fazer uma biópsia de duodeno, né? Pensando nas outras etiologias das gastroenteropatias perdedoras de proteína, né? Então, ele acabaria no diagnóstico, talvez até sem a gente ter pensado inicialmente nesse diagnóstico, né? Mas eu acho que o principal é realmente a gente não ficar focado nas coisas só comuns, claro que a gente tem que sempre pensar nas comuns primeiro, né? Mas se a coisa não está caminhando, o negócio não está, vamos pensar nas outras também, tá? Muito obrigada, Suzana. Nada. Nossa, parabéns, foi excelente. Brilhou de novo, Suzana, em toda a aula, participando. Muito bom. Ah, meu Deus do céu! Muito obrigada. Se fosse presencial, tinha dado spoiler, Giovana, porque normalmente quando eu participo, o pessoal já vai que o quadro é gastrointestinal. Já sabe, né? Já tá lá. Já vê que é uma coisa. Aí costuma ganhar um spoiler na história. Mas foi ótimo, Gigi foi ótima, Suzana, muito obrigada. Complementou super bem para a gente também, muito obrigada. Então, tchau, gente. Obrigada, eu vou ter que dar uma saidinha, tá? Tchau. Tchau. E ninguém mandou nada? Acho que a gente pode encerrar, então, né? Isso, deixa eu só agradecer o pessoal. A Mari falou que estava de plantão no HC, por isso que ela não conseguiu entrar. Ela me respondeu aqui agora. Obrigada. Mas a Suzana ajudou a gente de novo. Vou parar de gravar, tá bom? Perfeito. Tchau. E a gente encerra. Um bom fim de semana, gente. A todos.